It's the time of the season. Fala aí pessoal, Dicas Triplas número 28. No episódio 207 do podcast Filmes Clássicos, você está ouvindo The Zombies, Time of the Season, banda que vai se relacionar com um dos filmes que a gente vai tratar aqui. Você já sabe, são 3 filmes, 3 dicas para você que provavelmente não conhece estes filmes. Talvez um ou outro aí nem nunca tenha ouvido falar, mas a gente tem 3 filmes de nacionalidades diferentes, um francês, um inglês e um italiano. A gente vai falar hoje aqui de Sempre aos Domingos, Bunny Lake Desapareceu e De Punhos Cerrados. Is he rich like me? Has he take us anytime to show you what you need to live? Pessoal, se você quiser dar aquela força para o podcast, entra no iTunes, faz uma classificação e deixa um review. Se você escuta pelo Spotify, você pode dar 5 estrelinhas para a gente também, lá na plataforma. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar filmesclassicos.com.br, pode acessar nossa página no Facebook, a gente também tem um perfil no Twitter e no Instagram. Se você quiser acessar o nosso grupo no Facebook, você precisa entrar em contato com Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, porque o grupo é privado. E saiba também que você pode nos ouvir no YouTube ou em qualquer outra plataforma onde estejam disponíveis conteúdos de podcast. Bom, galera, então vamos para o nosso Dicas Triplas número 28. Eu, Fred Almeida, aqui falando do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo. Noite de tempestade por aí, não? Alô, Fred. Cara, a chuva tá açoitando o sul e o sudeste, pelo menos. Mas vamos sobrevivendo. Vamos nessa. É importante a gente conseguir gravar aí sem interrupções. Vai dar certo. Vai dar certo. Rafael Amaral também está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Rafael, do blog Palavras de Cinema. Jundia aí também não tá legal não, né? Tá um negócio meio esquisito aí também, né? Fala Fred, fala Alexandre. Cara, tá caindo o mundo aqui. Hoje que a gente tá gravando, tá chovendo demais. Agora deu uma acalmada, mas choveu muito durante o dia aqui. Mas agora melhorou. E obrigado pelo convite mais uma vez, participar aqui com vocês. Sempre um prazer poder falar de cinema com vocês, e acho que hoje a gente tem 3 filmes espetaculares aí pra falar. E assim, eu diria que, Alexandre pode até me corrigir, mas eu diria que é um dos Dicas Triplas que menos um participante viu o filme do outro, né? Eu acho que só você, Rafael, tinha visto o filme do Alexandre. Isso, eu já tinha visto o filme do Alexandre. Não tinha visto o meu. É um filme fantástico, o seu não. Na verdade, o seu eu até confundi, cara. Eu confundi com o Nunca aos Domingos, o título. Depois eu vi que era outra coisa. Não, eu só tinha visto o do Alexandre mesmo. Nunca aos Domingos é o do Julius Dassin, né? Exatamente. Isso. Pra mim foram 2 pérolas que eu descobri graças a vocês. Pra mim, eu também gostei muito. O episódio serviu perfeitamente como 2 dicas triplas. 2 dicas, né? Não foram 3, porque o meu, obviamente, eu já conhecia. Claro que cada um sabe o seu pra indicar, né? Não é uma indicação tão cega assim. Mantemos a triplicidade de países, né? Itália, França e Inglaterra. Isso é nosso padrão, né? A gente não vai se distanciar algo que, para quem não escutou lá o nosso passado, algo que começou meio sem querer, não era uma programação nossa, mas quando a gente percebeu o que estava acontecendo, agora vamos manter isso daí. Isso, e é legal para ficar uma marca diferente no episódio, né? E também outra marca que a gente fala dos filmes cronologicamente. Aqui, por acaso, né, total acaso, como eu falei, um não conhecia o filme do outro, né? A gente escolheu 3 filmes da década de 60, né? Isso também não foi pensado. E a gente vai, com certeza, discutir isso aí. 3 filmes com coisas muito semelhantes, assim. Principalmente
ali no trato de alguns personagens, relacionamento entre personagens, né? Eu acho que vocês notaram isso também. E é claro, isso para mim não é por acaso, né? É pelo fato dos filmes terem sido feitos no período que foram, né? Ali, década de 60, mais ou menos 3 anos, né? Entre um e outro. E apesar de ser de países diferentes, eu acho que eles estavam capturando a mesma coisa no ambiente, né, da época, né? Ainda que não sejam histórias que estavam acontecendo por ser anos 60, com certeza são histórias que os anos 60 permitiram que se fizesse filmes dessas histórias. Isso. Que em outras épocas, né, seriam proibidas, haveria uma certa desconfiança de um estúdio para permitir. Então a gente não veria filmes sobre certas temáticas que estão aí em outras épocas anteriores. Sem dúvida. Eu acho que os 3 filmes têm um diálogo muito interessante entre eles. Meio que sem querer a gente conseguiu casar 3 filmes que dialogam bem, né? Acho que todos têm alguma provocação, alguma ousadia. O do Fred, acho que o de vocês até mais que o meu, mas também tem uma ousadia forte ali. E acho que todos, né, de uma forma ou de outra, acaba tratando de um tema em comum, que são as relações proibidas entre pessoas da mesma família, né? Dicas triplas temático hoje. Então. Temático mesmo, Vamos lá, então, começar com o meu, que é, como você já falou aí, né? Sempre aos domingos, Le Dimanche de Ville d'Avray, é o título em francês. E inclusive o título que aparece nos créditos é Cybele ou Le Dimanche de Ville d'Avray, né? Quer dizer, Cybele ou Os Domingos na Ville d'Avray, que é lá a região onde os personagens moram, né? Seja num convento, exatamente, ou seja ali o casal principal do filme. Eu vou dar uma sinopsezinha para quem não viu, que eu acho que muita gente não viu esse filme. Esse filme é muito esquecido, né? Eu descobri esse filme passando pela lista dos vencedores de Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Isso é incrível, né? Eu não conheci esse filme. Quando eu fui pesquisar, o filme ganhou Oscar de filme estrangeiro. Em cima do Pagador de Promessas. É verdade. Foi esse? Foi esse, sim. E mesmo assim, é um filme que eu nunca escutei falar, para você ver realmente, né? A gente tá sempre lendo sobre filme, pesquisando listas, e mesmo assim me passou ao largo, né? E dando uma sinopse dele aí, é a história de uma menina de 12 anos que é abandonada pelo pai num convento de freiras, né? Um rapaz de 30 anos que está no filme, no início ali da estação, vendo o pai conversar com a menina, né? Acaba seguindo ali os dois, vê que aquela menina vai ser abandonada nesse convento, e esse cara fica encantado com essa garota e passa a retirar ela todos os domingos para passear justamente ali nessa região de Ville d'Avray. Ali tem um lago, né? Tem um pequeno bosque e tal. Ele vai lá pegar a menina como se fosse o pai dela, já que ele entende que o pai dela não vai voltar, e acaba estabelecendo uma relação ali com a menina que a gente entende... Dá pano pra manga, né? Que isso só se torna possível pela condição dos dois personagens, eu acho, né? Tem ali uma questão do amor platônico entre os dois, mas a gente pode comentar mais sobre isso porque é um filme que desperta esse tipo de reação. E aí tem uma crítica francesa que escreveu aquele texto que você passou pra gente, da Criterion, né? A Ginette Vicendo. Exatamente. E que ela coloca naquele texto uma coisa que eu achei interessante, porque ela analisa o filme de duas formas, né? Basicamente de duas formas, olhando com os olhos da plateia de hoje, que automaticamente pensa numa relação de pedofilia ali, né? A gente está falando de um cara de 30 anos com uma garota de 12. Então a plateia de hoje tem uma dificuldade maior de aceitar
o amor platônico, que eu acho que fica muito bem estabelecido no filme. Pois é, eu só queria comentar isso, porque como eu vi pela primeira vez, começa a ver o filme, já de cara já vem essa noção, e eu pelo menos fiquei esperando para ter certeza do que eu estava vendo. Me recusava a acreditar que ia para esse lado. Pois é. Né? Até que quando a menina fala, bom, eu tenho 12, quando eu tiver 18, você vai ter 36, aí a gente vai se casar. Aí você tem certeza do que você está vendo e a coisa fica desconfortável. Mas peraí, a certeza é que é o problema. Eu não acho que tem essa certeza nessa direção, não. Assim, eu acho assim, se você perceber todas as falas... Tudo platônico, tá? Não, tudo platônico, mas assim, todos esses desejos de casar, de se relacionar dessa forma, vem da menina. Ele nunca fala, ele nunca externaliza isso. E aí, é claro, quem vê o filme... Você entendeu isso também, evidentemente. Eu acho que tem um cuidado muito grande do roteiro de colocar o personagem dele, que é o ator Hardy Kruger, né, o Pierre, que é esse rapaz de 30 anos, como uma pessoa que tem problemas ali psicológicos. Ele sofre de amnésia, né? O filme coloca ele... Ele sofre de amnésia e o filme coloca ele como se fosse uma criança, assim. Ele tem reações como se fosse uma criança. Ele tem um momento ali que sai sem dinheiro. Tá? Ela até pergunta, ele tem que pagar alguma coisa. Ele fala, tô sem dinheiro nenhum, não tenho dinheiro e tal. A forma como ele reage em algumas situações, por exemplo, tem aquele momento lá que ele sente um pouco de ciúme dela, dá um tapa no menino que tá lá brincando com ela, um menino da idade dela, né? Que é adulto de 30 anos vai dar um tapa num menino por conta do que acontece naquela cena, assim. Então acho que o roteiro ele cria essa situação e também tem, né? A gente vê logo no início do filme, no prólogo, a história deixa claro que ele tem ali um trauma de combate, né? Ele esteve numa guerra ali que eu não soube identificar. Acredito que seja Indochina ali, pode ser, naquelas guerras coloniais. Isso. Mas logo de cara o filme mostra que ele... O avião dele teria sido abatido, né? E ele ficou internado. E ele teria matado uma garota. Sem querer, né? O avião caiu em cima de uma menina. Isso que a gente entende do prólogo. Então a gente entende que ele tem algum tipo de sentimento de culpa, trauma, que ele vê uma chance de corrigir se aproximando daquela menina. Mas é uma linha muito tênue. Mas fala aí, Rafael. Ela responde, né? Eu acho que isso provoca, né? Porque quando eles se veem a primeira vez, eles tocam aquele olhar, né? O diretor ele usa um plano contra plano ali na estação de trem, e o olhar dela para ele já é um olhar de felicidade. Ela abre um sorriso quando ela vê ele pela primeira vez e ele responde, né? Então tem essa conexão entre os dois. Quando eles começam a se encontrar novamente, a menina, fica claro que ela nunca teve um pai, que ela tem uma família toda desestruturada, ela se agarra àquele cara, ela se agarra a ele, né? Isso. Na minha visão, na minha interpretação, tem sim ali, ainda que de forma platônica, como vocês colocaram, mas tem ali a construção de uma história de amor. Mas eu acho que da parte dele, né, eu acho que é uma coisa um pouco mal resolvida, ele não tá, não sei, a impressão que dá que ele não entende muito bem aquilo. E ela, a certeza dela é uma certeza de uma criança, quer dizer, não é uma certeza que a gente pode levar totalmente ao pé da letra, né, porque ela tá simplesmente se agarrando a alguém que pode tirá-la de dentro, que pode ser de repente um pai ou mais do que isso para ela, né? O filme, eu vejo que o filme coloca os dois como se fossem duas crianças. Exatamente. Brincando, e crianças brincando podem brincar de nós vamos casar, nós somos namoradinhos, crianças que não têm idade para namorar, muitas vezes tem essa brincadeira de... Ela, de certa forma, ela abre um portal para ele, ela abre um universo para ele que ele não tinha na vida dele, né? E ele encontra digamos, a felicidade estando com ela naquele local específico, né? Que é aquela região, aquele bosque ali que eles se encontram à beira do rio ali e tal. E tem uma questão que ela também sente ciúmes dele quando o vê com a namorada dele, né? Que é a Madeleine, que
a história explica, né, que ela era enfermeira e tratou dele, né, no período que ele estava, depois da guerra, se recuperando, né. Agora, tanto ela, Madeleine, a namorada, quanto o amigo lá, o Carlos, que é um ótimo personagem, né. É verdade. Do Daniel Invernel, você vê que eles são... Ela demora a entender, mas ela até depois fica lá escondida, observando ele com a menina, e ela compreende, os dois passam a ser muito complacentes com o que estão acontecendo, com bastante segurança de que não tem nenhuma maldade naquilo, de que não tem nenhuma... vamos dizer, afastando um pouco desse conceito da pedofilia. Mas ainda assim, a gente sabe que... aos olhos de hoje, principalmente, talvez lá em 62 isso não fosse tão batido, tão falado, hoje em dia realmente é impensável, né? A gente não imagina nenhum de nós, por exemplo, numa situação como a desse cara, por mais que você falasse, não, é platônico. Eu acho até que não existe. Você pode dizer que sei lá, a tese do filme é essa, entendeu? Mas eu acho que aí você trabalha uma seguinte questão. Eu não estou aqui tentando justificar, não estou tentando justificar aqui a pedofilia, não é isso, longe disso, tá? Mas eu acho que aí tem uma questão que o diretor trabalha, que o roteiro trabalha, que é a seguinte: são duas pessoas que estão tentando se agarrar a alguma coisa, né? Ele é um cara que voltou traumatizado da guerra, por ter inclusive matado uma criança, e ela é uma menina que não tem mais família, uma menina que foi abandonada. Então você tem um encontro de dois meio que excluídos ali, alienados, pessoas, né? Exatamente, duas pessoas que não têm, que encontram nelas próprias uma, digamos assim, uma saída, né? Então eu acho que é um caso, de novo, não estou justificando a pedofilia aqui, mas eu acho que é um caso de pessoas que se agarram uma outra, entendeu? Rafael e Fred, deixa eu só colocar uma coisa, você lembrou muito bem ao falar isso 2 vezes agora, e o ideal era que a gente não precisasse dessas coisas. Não estou aqui defendendo pedofilia, óbvio que não. Acho que não tem pedofilia no filme. Mas é bom dizer pelo seguinte: a gente enfrentou recentemente, por exemplo, enfrentar é modo de dizer, né? Mas a gente recebeu recentemente comentários que, infelizmente, eu acho que 99% das pessoas que escutam a gente são inteligentes até demais e entendem que a gente não está aqui fazendo apologia de absolutamente nada. A gente não está colocando nossos pontos de vista ou preferências pessoais, a gente está falando do que está no filme, do contexto que o filme foi feito, do que estava no máximo na cabeça do diretor, do ator, do crítico, né? Mas há pouco tempo foi falado num podcast que lá os filmes, sei lá, nem lembro mais qual, o Giallo era rechaçado pela crítica porque a crítica via no Giallo um cinema de direita. A gente vê a pessoa questionar, e o que teria problema se fosse direita? Bom, eu não sei, tem que perguntar para o crítico que falou isso lá na época, não sou eu que estou dizendo aqui no podcast mesmo. Então, assim, sempre tem 1% de pessoas que ou não entendem ou gostam de brincar de não entender. Mas eu acho que essas pessoas não vão entender nem com essa sua explicação. Então, só para ficar claro... E eu até cito, quando eu escrevi, a questão do Lolita, que é um filme do mesmo ano, por sinal, que também é um filme de 62, né? E é um filme que até hoje gera muita discussão, muito debate, e eu já passei por isso também. Quando eu falei sobre esse filme, eu escrevi sobre Lolita, e às vezes eu divulgo nas redes sociais, e já várias vezes pessoas vieram me atacar pedra, dizendo que esse é um filme sobre pedófilo, sobre pedofilia. Talvez seja mesmo. Não, e ali a intenção é diferente daqui. É esse ponto que eu quero chegar. Assim, eu acho que a tese do filme é justamente colocar se é possível ter uma relação desse tipo. E aí eu acho que o filme se esforça para criar uma situação em que você aceita essa relação, justamente por isso que a gente já falou. Primeiro, o filme ele aproxima a idade dos personagens. Idade mental, né? É a idade mental dos personagens, né? Você porque vê até que ela é muito madura. Ela é muito madura, né? Ela fala coisas maduras. Ela fala coisas que até você deixa a gente meio ruborizado. Fica até forçado um pouco. Uma criança, ela nota quando ele tá com ciúme, né? E ela utiliza uma expressão lá francesa que é muito madura para a idade dela, e que a gente de repente não vai capturar na tradução e tal. E a gente já falou que o caso dele, né, pelo estado mental dele, ele se comporta muito mais como uma criança.
E acho que o filme ele faz essa aproximação que, por exemplo, o livro não tem, né? O filme é adaptado livremente de um romance de um cara chamado Bernard Chasseriot, que tem o mesmo nome do filme, né, em francês, o livro. E nesse livro você tem todo o lado do Pierre que é meio obscuro, ele tem um ambiente, ele tem um passado criminoso, ele foi investigado no passado por uma questão também de ter se relacionado com a menina. Quer dizer, você tem uma dúvida ali, né, das intenções dele. A gente teria muito menos propensão a torcer por ele, comprar a história dele, Isso. se fosse o personagem como o do livro. Exatamente. O filme fez a gente sentir uma certa piedade por ele. Coisa assim. E o filme acho que amenizou essa questão, né? Que pra mim, assim, tem até cenas ali que ele coloca, por exemplo, tem mais pro final do filme. E a gente não vai entrar tanto por conta dos spoilers, depois a gente fala. Mas tem uma situação ali que tem um plano da personagem da namorada do Pierre, a Madeleine, falando para outro personagem que, não, você tá errado, eu vi os dois, eles são como crianças e tal, a maldade tá na sua cabeça. Ela faz isso olhando quase que pra gente, assim, é quase que uma quebra de quarta parede, entendeu? Então, você que tá vendo a maldade nessa história, não existe, entendeu? Eu acho que essa é a tese do filme. É interessante, eu me lembrei em alguns momentos do Morte em Veneza também, porque tem aquela situação do personagem Dick Bogardi, que tem uma aproximação, e é bem isso, a gente, com os nossos preconceitos, já vê de imediato ali uma pedofilia aliada à questão ainda do homossexualismo, né? Mas, de certa forma, também lá o que a gente vê é totalmente platônico, é aquela coisa do cara que sabe que está no final, né? Ele sabe da sua decadência e tal, e ele se encanta, ele se atrai pelo belo, pelo aquele ideal de beleza, no caso, representado lá por aquele garoto né, o Tádio. E aqui também, de certa forma, aquele cara que está com a idade mental abaixo da real, né? Problemas, limitações, e além de tudo é um cara solitário e deslocado no mundo, né? Ele encontra o carinho, ele encontra um afeto. Alexandre, só fazer uma colocação. Você percebe que todos esses filmes, eles não são sobre pedofilia, né? Não, exatamente. Eles não são sobre a pedofilia, as pessoas acabam vendo e criticando, mas eles não são sobre isso, ainda que isso possa sim estar lá. Morte em Veneza é um filme sobre um cara que é obcecado pela beleza. Lolita, na minha visão, na minha interpretação, é um filme sobre obsessão também, um cara obcecado por uma garota e tal, e que vai morrer e vai até as últimas consequências pela sua obsessão dele. E esse aqui é um filme que me parece também... E em um deles acontece nada, né? Se concretiza uma relação carnal, né? Exatamente. E aqui esse me parece que é um filme sobre duas pessoas que encontram um sentido para aquilo que elas estão fazendo, uma fuga naqueles domingos que elas passam juntas. E aí eu não quero dar spoiler aqui também, não quero adiantar nada, mas eu acho que cabe muito discutir a questão final, né? O ato final, tal, que acho que não é legal falar agora ainda. Não, agora, esse Bourguignon, ele não teve assim uma carreira de muita progressão depois, né? Não, ele era um curta-metragista, né? Ele fazia vários curtas em até países exóticos, né? Tem um curta dele, não sei se vocês viram, eu postei lá para vocês. Sim, premiado no programa. Le Sourire, quer dizer, o sorriso, tá? Foi premiado em Cannes, e esse é o primeiro longa dele. Depois ele aparece no filme, né? Ele faz o pai. Não, ele não faz o pai, aí que tá. Não? Não é? Não é. Eu descobri agora, mandei para vocês no grupo. Se você olhar no IMDb, tem o ator que faz o pai, ele faz um tal de O Cavaleiro, que eu não sei quem é. Mas é um outro ator parecido com ele. Não, o Cavaleiro até é uma coisa que eu ia perguntar. Qual é a simbologia para vocês? Ele é o cavaleiro, aquele que a garota vê, né? Em vários momentos aparece. É verdade, o cara do cavalo. Então, eu acho que passa um pouco essa coisa do príncipe, né? Não sei, eu senti isso também, né?
essa coisa do príncipe encantado, essa coisa do amante idealizado que chega a cavalo. Acho que passa muito por isso também, né? Tem uma cena, pra quem não viu o filme, tem uma cena que a menina se encanta com um cara que tá andando a cavalo. Esse é o Sérgio Bourguignon. Na verdade, aparece várias vezes esse cavaleiro, assim, uma coisa meio onírica, né? Ele aparece acompanhado de uma mulher, exato. Ele vê o personagem do Hardy Kruger, vê quando tá naquele restaurante, vê o cavaleiro lá andando de cavalo. Com a namorada e acha que acha né? que é a menina, né? E fica lá olhando, exatamente. E tal. Então é ele, na verdade. E ele depois foi para os Estados Unidos e aí a carreira dele desandou total, porque ele fez um filme para a Fox, que foi um dos piores fracassos da Fox no final dos anos 60. É um filme até com o Max von Sydow, chamado Viagem para a Morte, The Reward. E depois ele faz um outro filme americano também, O Verão de Picasso. Parece que é até interessante, mistura o filme mesmo com desenhos do Picasso, a animação com desenho, com pinturas do Picasso e tal. Eu não cheguei a ver esses filmes, mas que também foi um fracasso. E aí depois ele volta para a França, faz um filme com a Brigitte Bardot e praticamente a carreira dele acaba ali, ele abandona. E ele tá vivo até hoje, né? Esse cara tá quase completando 100 Agora, anos. Antes de falar dos spoilers, que vai ser mais tarde, tem uma figura fundamental nesse filme, né? Não vai falar dele, não. Que é fotógrafo. Mesmo quem criticou o filme por causa da temática e tal, valorizou o aspecto visual, que realmente é maravilhoso. E não é à toa, né? Quem fez? Henri Decker. De novo. Henri Decker, né? A fotografia do Henri Decker, que eu acho que ele conheceu porque o Bourguignon ele foi assistente de direção do Melville no As Crianças Terríveis. Que é fotografado pelo Decker. E lembra um pouco assim aquela fotografia do campo ali, né? Daquela região de campo e tal. Vida paisagem, até nas pinturas, né? Daquele Corot lá que retratava bastante em pinturas daquela região ali. Isso, o Decker teria se inspirado, né, nesse pintor do século XIX, Jean-Baptiste Camille Corot, que tem lá um quadro chamado Ville d'Arvers, né? Que é aquele lago que aparece no filme, aquele entorno ali, né? Parece um parque, né? Várias árvores ali, um lugar bonito, parece bonito. E aí o Henri Decker, né? Grande fotógrafo francês, a gente já falou dele, ele passou a ser muito requisitado, né? Depois dos trabalhos iniciais dele com o Melville e tal, e foi o fotógrafo da Nouvelle Vague, né? Inclusive algumas pessoas têm uma discussão se esse filme é ou não parte da Nouvelle Vague, né? Exatamente. Então é curioso que tem uma carreira do cinema que tem uma entrevista eu fui buscar essas revistas, tem uma entrevista com o Bourguignon, né, o diretor do filme. Isso aí, se você me permite, eu acho que é algo que aproxima os 3 filmes nossos de hoje também, porque os 3 filmes você pode meio que fazer uma análise dele do quanto que ele se aproxima e se afasta desses novos cinemas, principalmente da Nouvelle Vague. Eles são influenciados claramente, mas não são exatamente, né? Não, exatamente. Inclusive, nesse caso aqui, o filme é elogiado por ser da Nouvelle Vague, lá alguns críticos colocam isso, e alguns diretores elogiam o Bourguignon por estar fazendo um filme que não é da Nouvelle Vague, entendeu? Então fica nessa, mas aí o pessoal fala, tem muita coisa de filmagem em locação, né, que era algo comum na Nouvelle Vague e tal, mas os personagens não são bem os típicos que você vai ver no filme ali do movimento e tal, então sempre fica essa dúvida, né? E tem outro nome importante no filme também, que é o Maurice Jarre, né? Verdade. O grande verdade mesmo. Compositor. E que ano, hein? O que ele estava fazendo em 62 também? Trilhando só o Lawrence da Arábia, né? Só isso. E eu acho interessante a trilha dele porque no início ele usa um pouco de elementos ali orientais, né, para fazer aquele prólogo. Se você for ver, tem muito de tambores ali, de percussão
que ali, lembra olha, muito. Eu acho que ele queria marcar principalmente o fato dele estar lutando na Ásia, né? Isso, exatamente. Já chama ali o Oriente ali pra gente, né? A Ásia com aquela trilha sonora Exato. dele no início do filme. E o Hardy Kruger, pra mim, é uma surpresa, assim, porque eu não lembro de nenhum papel assim que ele me chamou a atenção. Mas o cara é bom, e tal. hein? Mas ele tá muito bem. Eu acho que é o muito melhor filme dele, assim, o melhor papel dele, né? Eu lembro sempre dele no Atari, do Howard Hawks, né? Sim, eu sei que você adora. Eu adoro esse filme. E eu lembro dele também num filme chamado O Voo da Fênix. Ah, é verdade, ele tá Né? do Aldrich, né? Isso, do Robert Aldrich com Exatamente. James Stewart. É um filme que eu verdade. gosto bastante também. De repente vou trazer ele num Dicas Triplas um dia, quem sabe. Que ele faz o personagem de um alemão, né? Que tá ali naquele grupo, inserido num grupo de americanos e britânicos e tal. Um avião cai num lugar e ele é um cara suspeito ali de estar sabotando a tentativa deles de sair do deserto, né? De recuperar o avião e sair dali e tal. Então, um filme bem interessante também. E a última coisa que a gente pode falar desse filme, para depois voltar para os spoilers, é essa questão do Oscar, né? O filme ganha o Oscar, eu tenho quase certeza que foi no ano do Pagador de Promessas. Foi sim. Né? Foi? O Pagador de Promessas 62 também, né? Mas esse filme ganhou o Oscar em 64. Eu imagino que o Pagador de Promessas também tenha demorado para ser indicado, né? Mas ele ganha o Globo de Ouro. Essa menina, vocês sabem dela em outros filmes depois? A Patrícia Gozzi, né? Gozzi. Eu sei que ela fez carreira, mas eu não vi outro filme dela. Cara, ela ela é uma das meninas que tá no Leon Morin, do Melville. É uma das meninas, na verdade, ela interpreta a filha da Emmanuelle Rivat, só que a menina tem diversas fases, né? Diversas idades. Aí parece que são 3 garotas que interpretam a filha da Emmanuelle Rivat nesse filme. No qual? No Leon Morin. Não, mas no Leon Morin? Mas o Leon Morin não tem a Emmanuelle Rivat, tem? Eu não lembro agora. Tem. Emmanuelle Rivat com Belmondo. Isso, Aí ela tem uma filha. A Rivat tem uma filha no filme. Ah, você tem razão. Né? E as 3 meninas são Gozzi, então são as irmãs, né? Uma delas é a Patrícia Gozzi, acho que é a mais velha. Porque o filme é de 61, né? Então ela teria 11 anos, 10, 11 anos. E a atriz que faz a namorada dele, a Nicole Curcel, a gente viu em alguns filmes iniciais lá do Jacques Becker, quando a gente fez o episódio dele, mas não foram filmes que a gente destacou, mas era aquele Antônia Antoniette e Rendezvous de Julie, Eterna Ilusão, enfim. E a última coisa que a gente pode falar desse filme, fora essa questão do Oscar, né? Que ele ganhou o filme estrangeiro, concorreu a trilha sonora do Maurice Jarre no Oscar de 64 e concorreu o roteiro também, né? Adaptado, o Bourguignon e Antoine Tudal, que escreveram o roteiro. Mas esse filme ele só foi distribuído na França porque ele fez sucesso primeiro nos Estados Unidos, né? Sucesso entre os críticos. Esse filme ele foi lançado no Festival de Veneza, mas fora da competição, o júri elogiou o filme acabou nos Estados Unidos, aí os críticos americanos escreveram ótimas críticas sobre o filme, e aí os distribuidores franceses resolveram trazer o filme para a França, né? Porque antes ele não conseguia lançar no país. É uma coisa bem atípica, né? Porque geralmente é o contrário, né? Geralmente, a maioria dos filmes que a gente comenta aqui, muitas vezes, os filmes foram estourar na França, né? Foi a França que abriu para o mundo os olhos do mundo para determinados filmes. E aqui foi o contrário. O caminho contrário. E hoje, como eu falei, acho que é totalmente esquecido. Não sei se essa questão do filme tratar de um tema ali. Eu acho que pesa, cara. Eu acho que pesa. Também não sei se porque o Bourguignon também não é conhecido por mais nada. Então, de repente, se fosse um filme dentro da filmografia de outro francês famoso, seria mais visto, né? Porque determinados filmes, assim, o sujeito é um curador, ele vai programar uma amostra, alguma coisa, ele olha ali, não, peraí, esse aqui eu vou deixar de lado para não ter polêmica, para não ter problema. Mas e aí vai ficando. Nossos
amigos da Versátil, nosso amigo Fernando Brito, lembrou desse filme, vai ser lançado agora, né? Na caixa de cinema francês da Versátil, um dos filmes é esse filme aí. Então o pessoal vai poder ver. Que legal, não sabia não. Você comprou e não sabia, você deve ter comprado. Não reparei. Tá nesse box aí de cinema francês aí, que eles lançaram recentemente. Certo? Certo. Mas podemos ir para o próximo, 3 anos depois, 1965. O que temos aí, Rafael? Bunny Lake desapareceu, filmaço do Otto Preminger, que eu escolhi para a gente trazer aqui. Boa. E que, de certa forma, também fala de uma relação proibida, né? De uma relação, aqui não tão evidente quanto no do Fred, mas uma relação incestuosa aí entre 2 irmãos. Mas isso a gente só vai entender ao longo do filme, né? Que existe uma obsessão aí e uma dependência, inclusive, entre esses 2 personagens. Mas do ponto de partida, do início, a gente não vai enxergar isso de cara, né? A gente vai demorar um pouco para perceber isso. Eu diria até que o filme, ele, quando apresenta os personagens, a primeira reação que eu tive foi de que eles eram um casal. Ele faz de propósito isso. Exatamente, né? A gente não entende muito bem, né, que eles são irmãos, é verdade. A forma como eles se falam, parece que ele, né, e aí você dá uma sinopse depois, mas o personagem do Keir Dullea, né, que é o Steven, né, ele é pai da menina, da Bunny Lake, e é marido da... A impressão que a gente tem é que é um casal que acabou de mudar para Inglaterra. Isso. Né? Ele trabalha lá, ele tem um emprego lá, ela está se adaptando, ele é jornalista. Um casal americano, exatamente, ele é um jornalista, ela está levando a filha para o primeiro dia de aula, né? A filha que ela diz ter, e isso é uma questão que a gente vai ficar na dúvida durante um bom tempo, se a Bunny Lake ela existe ou não. E aqui, claro que a gente não vai falar nada agora, a gente vai deixar para falar depois, na parte dos spoilers, mas ele é um filme... Primeiramente, ele é um filme que parece ser sobre uma investigação, né? Ele dá a entender que ele é um filme sobre uma investigação policial, ele flerta ali com um suspense policial, tem sequências que até parecem um filme de terror, né? Aquela sequência maravilhosa da casa de bonecas lá, da loja de bonecas. Sensacional, cara. Sensacional. E ele parte disso, né? Ele parte como um filme de suspense, para depois se revelar um filme muito mais um suspense psicológico, né? Muito mais um filme sobre um jogo psicológico entre as personagens, né? Se você me permite, claro. Se você me permite, Rafael, e eu acho que tal como o filme que o Fred trouxe, o seu também, que eu vi agora pela primeira vez e adorei também, mas esse também ele foi enriquecido em relação ao livro, né? Porque as alterações que foram feitas em relação ao livro, principalmente se colocar essa dúvida da própria existência da menina ou não, né, que no livro isso não existia, né, e a própria solução, que você vai falar nos spoilers também, né, eu acho que fez o filme ser algo a mais, né, em relação ao que tinha no livro, que talvez o livro fosse mais isso aí que você falou, um mistério simples, um mistério, um whodunit, ou enfim, algo do tipo. Um romance policial, né? Alguma coisa desse tipo. Porque, aí que tá, eu acho que esse filme, se a gente ficar só nessa camada superficial, de que é um filme sobre uma investigação, de que é um filme sobre uma mulher, e se a gente ficar só em busca dessa suposta charada, ou seja, a Bunny Lake existe mesmo? Será que existe essa criança? Eu acho que a gente não curte esse filme, tudo que ele tem para oferecer. Eu acho que tudo que ele tem para oferecer tá numa camada mais profunda, que eu acho que é aí que o filme fica mais interessante. E tem uma coisa que eu curti muito nesse filme, eu vou falar algo aqui que alguém que vai ouvir aí vai querer me tacar pedra, mas eu respeito o nome que sempre teve, tudo, mas eu tem uma antipatia gigante pelo Sir Laurence Olivier. Ah, entendi. Eu não vou com a cara dele. Eu acho ele ótimo ator, mas não vou. Mas nesse filme, eu adorei o personagem dele. Eu adorei. E você sabe... Eu não sei se ele estava mais relaxado. Eu li uma crítica num site que o cara falava mais ou menos isso também. Ele dizia que ele não conseguia ver o Laurence Olivier como um dos grandes atores do período dele, e ele
dava um desconto, vamos dizer assim, ou aceitava que ele era um grande ator, porque ele ouvia muito dizer que, na verdade, os melhores trabalhos do Laurence Olivier foram no teatro, não no cinema. Uhum. Então ele era mais reconhecido como grande ator pelo teatro, não pelo cinema. Isso esse cara falando, né? Mas ele botava essa vírgula porque ele dizia que nesse filme aqui era um dos melhores papéis que ele tinha visto do Laurence Olivier, que ele parecia justamente mais, sei lá, mais à vontade, entendeu? Menos descompromissado. E é curioso, né, que ele faz um papel que é quase secundário. Mas inicialmente, quando começa a se desenrolar a trama policial, a gente tende a ficar mais perto dele, porque ele é o cara que a gente acredita que vai desvendar tudo, né? Quer dizer, até digamos assim, se a gente divide esse filme em 3 partes, em 3 atos, o primeiro e o segundo ato a gente tende a ficar muito próximo dele e acompanhar o desenrolar dessa investigação. E é natural que a gente fica junto com ele, porque a gente tem dúvida se aquela mulher está falando a verdade. No terceiro ato, que a gente vê uma transformação completa e a gente entende claramente que ele era um coadjuvante, ele não era um protagonista na história, né? E que a verdadeira grande personagem é a mãe. E esse é um filme que vai questionar o lugar da mulher, né? O lugar da mãe, no caso. Porque ela tem que provar para o policial que ela tem uma filha, que ela é uma mãe de verdade. Isso é posto em xeque, em dúvida a todo momento. E depois, né, não quero também adiantar aqui, ela vai ter que viver um outro papel, né? Para conseguir salvar a salvar a situação. Isso. Ela vai ter que viver um outro papel para uma outra pessoa que eu não posso revelar agora o que é. Senão você então, entrega. assim, ela é uma pessoa que está tendo que viver esse jogo de se provar que ela está falando a verdade, ao mesmo tempo de servir um papel que querem que ela sirva. Então, assim, é um jogo muito complicado, né? E a gente começa a entender que ela é a grande personagem do filme. Você não falou ainda, a Carol Linley. Isso, perfeitamente. Carol Linley estava ainda em ascensão nessa época. Isso, ela havia trabalhado, ela havia feito um personagem no filme O Cardeal, do Otto Preminger, que é um filmaço do Preminger também, que ele fez antes desse. Ele fez também Tempestade sobre Washington, que é um filmaço, e são todos dessa mesma época, né? Tem o próprio Anatomia de um Crime, que é do final dos anos 50, que é um filmaço. Só que aqui eu acho que é o filme que o Preminger vai colocar de vez, né, digamos assim, que ele vai fazer um cinema moderno, né? Que os outros, ainda que tivessem elementos de cinema moderno, acho que ainda tinham elementos de cinema clássico também. Eu acho que o Bunny Lake é o primeiro filme dele, digamos, 100% moderno, né? Que ele vai trabalhar com uma fotografia muito típica do cinema moderno, que ele vai fazer referências ali escancaradas, explícitas ao momento cultural que a Inglaterra está vivendo, da Swing London, né? E aí pega, inclusive, né? Você falou isso, né, Alexandre, que os 3 filmes eles vão tocar questões culturais da época, né? O do Fred, a novela vague. Acho que até isso também foi mudado, né? Se não me engano, o livro era Nova York, né? Exatamente, o livro se passa nos Estados Unidos, a história, né? O Preminger colocou a história na Inglaterra, ele faz uma referência a esse momento cultural que a Inglaterra estava vivendo. Esse filme é de 65, né? Um ano antes do Blow Up, por exemplo, que é um filme inglês também. E ele faz isso até usando música, né? Ele usa uma música de uma banda chamada The Zombies. The Zombies. E eu li também que ele teria, o Preminger, ele teria tido um choque, vamos dizer assim, quando ele, pela primeira vez, ele viu um músico tocando uma guitarra elétrica. E eu tendo a acreditar um pouco nisso, e isso teria inspirado ele a tratar dessa questão do rock, né? Dessa revolução cultural que estava acontecendo na Inglaterra e tal. Pô, a gente está falando de 65, a gente pensa em Beatles, Rolling Stones, né? E tudo que está relacionado ali. E ele gostava de filmar lá, principalmente. Gostava, e ele também. Essa foi a grande. E ele, se você olhar a filmografia dele, você vê como ele é um cara muito antenado no jazz, né? Ele gosta muito de jazz. Ele fez O Homem com o Braço de Ouro, né? Exatamente. Que é um baterista de jazz. O próprio Anatomia de um Crime. O Serge Bourguignon, não. Mas o Otto Preminger, com certeza, é um diretor que merece um dia ter episódio. Sim, o cara teve uma carreira longa. Fantástico. E uma carreira com muitas fases. Eu acho que realmente aqui ele já está na fase final. Uma fase com mais insucessos do que sucessos. Esse aqui eu acho que se destaca
para muita gente talvez até seja um dos melhores dele, eu não diria tanto, porque ele tem muitos. E talvez seja a última filmaços obra-prima anteriores. dele, viu? Talvez. Mas é um cara que transitou lá pelo filme noir, né? Por grandes épicos, vamos dizer assim, né? Tá no Êxodos, por exemplo. Exatamente. E outros filmes importantes. Fez um papel inesquecível no filme do Billy Wilder, né? Inferno número 17. Inclusive, acho que começou no teatro, esse negócio de verem nele o nazista perfeito, né? Então até pela pessoa dele como diretor, né? Ele é famoso por esculhambar os atores e ele tinha um certo padrão de heroína, né? Você vê a personagem da Carol Lynley, tem muito ali de Jean Seberg, de Jeanne Turner e outras heroínas do Preminger em filmes anteriores, que é aquela mocinha meio frágil, rostinho bonito e que até te surpreende, né? Porque tem mais força do que você imagina. E o Preminger sempre foi um cara que também provocou a questão da censura, né? Ele sempre foi um cara que se colocou ali, né? Digamos que contra a questão do Código Hays, né? Vamos lembrar que a palavra virgem, a primeira vez que foi falada num filme americano foi num filme dele, né? Naquele filme Ingênuo até certo ponto, que é um filme do começo dos anos 50 com William Holden, que é uma comédia bem legal, e foi a primeira vez que a palavra virgem foi utilizada. E aqui, né, de novo no Bunny Lake, tratando de um tema espinhoso, né, evidente, né, uma relação... Você só vai poder abrir depois nos spoilers. Você só vai poder abrir depois, exatamente, mas é um tema espinhoso. E só pra fechar aqui a parte do Bunny Lake, pra gente entrar no do Alexandre... Agora, rapidinho, só acrescentando uma coisa também. Ele foi um cineasta também que ousou fazer filmes, assim, diferentes pra época, né? Principalmente essa questão racial, né? Ele fez o Carmen Jones, que é um filme com um elenco todo negro. Ele faz o... Qual é o outro, gente? Tem um filme dele que já aborda a questão dessa relacionamento proibido, que é o Bom Dia Tristeza. Não sei se vocês já assistiram com a Jean Seberg e com o David Denis, que fica muito evidente ali que tem uma relação, que a filha é apaixonada pelo próprio pai, enfim, tem alguns temas que ele encara, digamos, que são temas espinhosos ali, que ele já tinha abordado isso em outros filmes. A questão Mas eu lembrei aqui, ó, o Porgy and Bess, que ele faz, até com Sidney Poitier também. Isso. Mas só uma questão que eu queria colocar, o filme O Homem do Braço de Ouro, que acho que foi o Alexandre que citou aqui, eu acho que foi o primeiro filme que mostrou o vício em heroína. Isso, né? Acho um filmaço também. Foi um filmaço, e acho que a maior interpretação do Frank Sinatra, inclusive, acho que foi nesse filme. Sempre jazz e não sei, em algum momento começou, acho até que foi no Braço de Ouro, mas as aberturas do Saul Bass, né, que são marcantes. Exatamente. Nesse aqui filme tem também, uma abertura fantástica, né? Fantástica. Que ele brinca, né, com esconder e mostrar, né? Mas só pra gente fechar aqui a minha participação falando do filme, pra gente entrar no do Alexandre, eu só queria citar eu acho que uma baita sacada, aquela cena do que eles estão no bar e a televisão tá ligada e é um momento em que será transmitida a notícia da Bunny, né, do desaparecimento da criança na televisão. Aí uma pessoa do bar que trabalha vai lá e muda o canal bem na hora que o apresentador do telejornal vai falar as descrições, vai dar começa a tocar as características. E aí começa a tocar o The Zombies, né? E o Preminger faz um movimento de câmera que ele vai em direção à televisão e a gente fica por longos segundos, o que era muito ousado para a época, inclusive, por ser um filme, né, com uma narrativa, digamos assim, mais próxima de uma narrativa convencional norte-americana. Isso é muito ousado quando ele coloca ali por longos minutos aquela televisão ligada, enquadrada ali, tocando a música do The Zombies, né? E aí a gente fala, mas por que ele está fazendo isso, né? Porque ele está colocando por tanto tempo o The Zombies ali. E a minha interpretação, eu acho que passa muito pela questão do tempo ser um elemento central dentro do filme, né? O tempo é um grande elemento central, porque ele coloca, né, ele mescla diferentes tempos, né, digamos assim, quando ele volta à televisão, o canal é trocado, no momento que eu falei do telejornal, né, e as personagens ficam desapontadas, né, porque elas queriam ver o quê? Falar da Bunny Lake ali, né.
E ao mesmo tempo ele tá dizendo que, apesar de ter aquele drama individual da mãe, todas aquelas pessoas estão vivendo uma vida ali alheia, né? Tá todo mundo alheio àquela situação. Tipo, aquilo não é o central para aquelas pessoas. Talvez elas estejam ali querendo ouvir a música do The Zombies mesmo, passar um tempo à toa dentro de um pub, tomando cerveja e tal. E eu acho que o cinema moderno ele é isso mesmo. Ele é uma questão de você dilatar o tempo, de você estender o tempo. E eu acho que quando o Flanagan faz isso, ele pontua que o filme dele é um filme moderno, ele não é mais um filme clássico, né? Então eu acho que a minha interpretação dessa cena passa por aí. Legal. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Não sei se para vocês chamou a atenção, mas uma coisa que me conquistou um pouco nesse filme também é que ele é quase um encontro assim de grandíssimos atores e atrizes, né, do cinema britânico. Não sei se foi por um acaso, se foi como homenagem, mas pô, no começo de conversa a gente tem o Laurence Olivier e tem o Noel Coward, né? O Noel Coward, exatamente. E tem uma outra atriz muito importante. Exato. Aí tem ali uma mini homenagem ao Grandes Esperanças, né? Com a Martita Hunt, que faz a velha lá do... acho que é Levsham. Isso, a Miss Havsham. Exatamente. E tem o Finlay Curry, né? Que faz o benfeitor lá do Grandes Esperanças. Que faz aquela cena maravilhosa da Casa de Bonecos. Você falou, ele tá só naquela cena. Isso, ele já tinha 80 e poucos anos, pediu para fazer a cena sentada, por isso que naquela cena ele fica só na cadeira e ela tem que ir lá sozinha buscar a boneca, não sei o quê. E depois vamos pro Hitchcock, porque a gente tem ali a Anna Messy, né, que tá lá no frenesi, né, a garçonete, que é uma das vítimas, né, filha do Raymond maníaco Massey. da gravata, exato, e tem também a Lucy Manheim, que é uma atriz lá que contracenou com o Robert Donat nos 39 Degraus do Hitchcock. Né? Ou então também você pode ir para os filmes do Kubrick, né? Porque você tem a Adriane Corre, que é uma Laranja Mecânica. Sim. Keir Dullea, né? Keir Dullea, claro. 2001. 2001, ou seja, tá... Mas a escolha da Martita, eu tenho absoluta certeza que foi por causa do Grandes Esperanças, né? Pela personagem dela. Ela ser aquela mulher que quer compreender, quer entender, que estuda a própria infância, né? As crianças ali e tal. É bem o tipo mesmo, é fantástico. Achei um barato. E o Noel Coward quase assim, né? Personagem quase cômico, o dele, assim. Mas asqueroso também, né? Que ele asqueroso. Fica ali. Asqueroso, total. E obviamente forçando pra gente desconfiar que ele pode ser o culpado. Né? Para desviar a nossa atenção, né? Mas seria muito na cara se fosse ele, né? Tá empurrando demais ele pra gente como suspeito. Não pode ser. Vamos deixar pra falar mais então aí nos spoilers, que isso aí tem spoiler brabo também, né? Todos esses filmes nossos têm, né? Vamos lá pro seu... Bom, eu escolhi o italiano da noite, né? O De Punhos Cerrados e Punho em Tasca, de 1965. Filme escrito e dirigido pelo Marco Bellocchio, filme de estreia dele, né? E para muita gente a obra-prima dele, já na estreia, uma das grandes estreias do cinema. Tenho certeza que o Rafael botou lá naquela lista de grandes estreias, né? Ou não, só coloquei, deve estar entre os 10 ali. É quase um Orson Welles, né? Com 26 Exatamente. anos. Com 26 anos, ele recém-formado no Teatro Experimental, ele faz esse filme, que é um dos mais controversos do cinema italiano, importante pela época que foi feita. E até ele próprio diz numa entrevista, né, que um filme daquele tipo, com aquela temática, com aquela raiva, insolência, aquela coisa toda, só poderia ser um cara recém-formado, que não tinha ainda entrado na indústria, né, sido contaminado para fazer um filme de acordo com o que ninguém esperava nada, né? Ele fala isso também, né? Diretor de primeira vez ali, então você não tem uma história que você precisa defender, ou você tem um tag ali dizendo que você faz pro público, alguma coisa assim, né? Tipo, o cara tem uma maior liberdade, criar, né? Isso. Ele até diz que, na verdade, essa não era a intenção dele, né? O Bellocchio, que era um cara que tinha ido para Roma estudar cinema, já formado em filosofia,
foi estudar cinema e se formou, mas ainda não tinha muita certeza se era isso que ele queria. Foi para a Inglaterra, passar um tempo lá, estudar inglês e ter contato, como ele diz, né? Ele foi lá para se desprovincializar um pouquinho da Itália. Passou um ano em Londres, teve contato lá com a turma do Free Cinema, né? Que por sua vez era muito influenciada por um movimento do Angry Young Man, né, que era mais literário, mas que influenciou o Free Cinema também. E aí lá ele começou a botar no papel essa história que ele já vinha maturando há algum tempo, que depois ele voltando para a Itália, ele ia resolver fazer esse filme, e a intenção inicial dele era assim, ter certeza, confirmar que ele tinha condição de dirigir um filme. Não era chocar, nada disso. Isso acabou vindo na esteira. Ele até disse que se soubesse das reações raivosas que o filme despertou, talvez ele tivesse feito outro tipo de filme. Que ele acabou ficando com algumas marcas que ficaram muito agarradas nele por um tempo. Ídolos dele não gostaram do filme, né? O Luiz Buñuel, o Antonioni, parece que falaram mal do filme na época e tal, né? Porque para muita gente ele passou de diversos limites, né? Como, né, alguns que a gente não vai poder falar agora, que são spoilers. Mas, bom, fazer aquela sinopse... Bom, até vou comentar que esse é um filme que eu acho que ele talvez fosse um pouquinho grande demais para um Dicas Triplas, mais conhecido. Eu acho até que dá para dizer que é o mais conhecido desses três. Sem dúvida. Mas, por outro lado, não é um filme assim que está na primeira linha, mesmo quando você fala do cinema italiano, dos anos 60, né, que é recheado de obras-primas e tal, o Bellocchio acaba ficando um pouquinho num nicho ali e tal, do cinema... Não dá para dizer nem que é muito cinema político, é mais um tipo de cinema de contestação, né, que eu acho que foi talvez ele o maior representante, juntamente talvez com Bertolucci e talvez com Pasolini um pouco antes até, né? Eu acho que são os três assim que representam esse cinema de contestação, que parece que a principal missão na vida era destruir as instituições tão caras para o italiano, né? A família, a igreja, o casamento, a mãe, enfim. E a questão da sexualidade. O filme bota abaixo tudo isso, né? Acho que ele tem essa conexão que a gente falou aí entre os três filmes. E de cara, você percebe ali que tem uma relação estranha entre aqueles irmãos, né? São 4, né? Tem uma menina e 3, né? 3 homens. Aquela breve sinopse, então, né? A gente tem uma vila, né, que é uma casa no campo, afastada da cidade, onde mora uma mãe, que é cega, e com seus 4 filhos, sendo que esses 4 filhos, o mais velho aparentemente é normal, pelo menos não tem problemas físicos. Outro irmão sofre de epilepsia, mas aparentemente está sob controle, diz ele que faz tempo que não tem crises. Tem um outro que dá para dizer que ele não sei se é retardado, o que ele sofre, né? O pessoal, assim, quando a gente vê os comentários mais antigos, era comum falar assim, retardado. Hoje em dia, claro, a gente tem que buscar o termo correto para, né, algum tipo de deficiência mental. Tem deficiência mental, mas parece que também epilepsia. A gente vê ele tendo uma crise, inclusive, naquela que ele puxa a toalha, assim, da mesa. E tem a irmã, que não fica muito claro para mim. Eu leio em alguns lugares que ela também sofre desse problema. Inclusive, um dos títulos que se pensou para o filme era O Gene Familiar. Eu acho que seria um título horrível, né? O Gene Familiar, que era uma questão hereditária e tal, né? E, enfim, eles vivem naquele ambiente que você vê que é um ambiente carregadíssimo, decadente. Um grande exemplo do que hoje passou a se chamar, depois de um tempo, de família disfuncional, né? Talvez naquela época não se falasse em família disfuncional, mas hoje é um termo muito batido. Mas tudo que a família deveria propiciar, que era paz, segurança, conforto, educação, carinho, ali você não encontra, né? Aí você percebe que logo no início já tem uma coisa muito esquisita, porque... Na mesa, né? Não, até antes, né? A primeira sequência do filme, se eu não me engano, é aquela do Augusto com a noiva. Assim, que a irmã escreveu uma carta anônima. E a moça tá reclamando
da influência da irmã que escreveu uma carta ameaçando ela. Aí você fica assim, porra, peraí. A irmã Ou do seja, cara tá ameaçando tem noções a de noiva. incesto, né? Isso, aí você já começa a... Fica muito claro que a moça, a irmã, ela é apaixonada pelo irmão mais velho, né? Isso. Fica muito evidente. E aí fica muito quando evidente. entra o Ali... E o Ali, ele é apaixonado pela irmã. Pela irmã, pela mesma irmã, né? Então, mas também ali parece que tem uma coisa mais forte. Então você fica até se perguntando se realmente não aconteceu alguma coisa, de fato. E depois você tem aquela cena da mesa, tem algumas cenas da mesa, mas aquela primeira, que é uma apresentação daquelas relações, eu acho aquela cena ali fantástica, assim, né? Porque você sente, você respira aquele ambiente carregado, e a mãe, além de cega, aparentemente ela é um pouco alienada do que está acontecendo ali, ela sofre, mas não se mete muito, então... E você vê a figura do irmão mais velho, o Augusto, né, que é aquele ator Marino Mazé, que ele aparentemente é o único sadio ali, né, o único... Mas há controvérsias, que se você pensar moralmente, talvez ele seja o pior ali, né, porque vai acontecer situações, por exemplo, quando o Ali escreve uma carta para ele, propondo uma coisa, né? Não, ele escreve um bilhete, depois de conseguir a muito custo convencê-lo a emprestar o carro para levar a irmã, o irmão e a mãe ao cemitério, e deixou um bilhete dizendo, hoje eu vou resolver os seus problemas, já achei o lugar perfeito, vou sair com o carro pelo desfiladeiro ali, pelo abismo, e você vai ficar livre para viver a sua vida sem o nosso fardo. Né? Ele não faz nada. Na verdade, ele se beneficia o tempo todo dos crimes do irmão mais novo, né? Ele não faz nada. Aí ele se beneficia disso. A justificativa oficial, entre aspas, que ele apresenta até para a namorada, é que isso aqui não é sério, não dá para levar a sério. É como se não levasse a sério. Você vai beneficiar ele, exatamente. Né? Então ele moralmente é deplorável, né? Ao mesmo tempo, ele se mantém na família. Ele poderia ter abandonado, né? Então fica essa questão assim... ele tem uma certa responsabilidade. Ele é uma figura muito complexa também. Mas o fato de a mãe o fato da mãe não estar mais lá, isso permitiu que ele saísse também, né? Era o que segurava ele lá. Então para ele era importante, né? É curioso, né? Hoje mesmo ali uma entrevista na época do lançamento do filme 65, lá o pessoal da revista Biancaneiro fez com o Belloc, e um dos entrevistadores cismou e falou, não, mas esse personagem do Augusto, ele não tem função, não faz... Né? E, cara, primeiro, ele é o cara que simboliza naquele filme a família tradicional. Né? Porque ele, apesar de não vestir muito essa camisa, porque ele tá louco para sair, ele é um grande do hipócrita e tal, né? Ele trai a namorada, vai lá como prostituta e não sei o quê, mas ele é meio que o modelo, né? Ele meio que substituiu o pai ali, é o cara que cuida dos negócios da família. O Ali, você sente que tem um certo ciúme dele, diz que gosta dele, diz que quer resolver os problemas, mas no fundo você vê que ele gostaria de ser como irmão, ser sadio, poder ir com as mulheres, tanto é que ele vai depois na mesma prostituta que ele sabe que o irmão foi. Ele tem uma certa inveja, né? Então o irmão é meio que representante daquela coisa posta ali, tradicional, que por outro lado ele quer subverter, né? O Ali não é um cara completamente louco, nada disso. Olha, até parece ser muito inteligente, né? Ele é bem inteligente, mas ele é aquela inteligência do mal, né? Assim, ele dá aula particular pro garoto, ele sai na sacada lá, parece até uma coisa meio shakespeariana, aquele momento que ele sai na sacada enrolado no cobertor e declama lá um negócio. Ele é culto, ele é inteligente, e logo no início, as primeiras cenas dele, você fica preocupado com ele, assim, dá medo. A forma como ele reage com esse irmão que tem esse problema, né, essa deficiência. Ele tem pequenos surtos. A forma como ele trata a mãe também, porque ele... né, parece que ele, ao mesmo tempo, ele tem um desprezo pela situação da mãe, ou sei lá, ele é revoltado pela situação da mãe, né, que é cega e tal. Quando ele está lendo o jornal, que parece que ele sempre faz, né? A mãe pede para ele ler as matérias no jornal,
Ele não aguenta, ele inventa matérias violentas para impressionar a mãe, né? Ímpetos de bater na mãe, ele dá uns tapas assim próximo do rosto dela. Exatamente. Eu acho que esse filme, ainda, Alexandre, você tinha colocado que ele não é um filme político, mas eu acho que ele é um filme político, sim. Eu acho que ele tem uma questão ainda não é aí. diretamente político, como vai ser, por exemplo, o filme seguinte do Belloc, A China está próxima, e vários outros. Mas sim, claro, tem toda uma política nessa porque coisa da... É um filme sobre um rapaz que quer detonar a própria família dele. Na verdade, não é a família dele, mas é uma representação de uma velha família, a família como uma, digamos, aquela representação conservadora, tipicamente italiana também, né? Eu fico pensando na família do Belloc vendo esse filme, né? Ele diz que... Então, o Belloc, ele... Quando perguntado sobre a questão do quanto autobiográfico é esse filme... Bom, para começar, o Belloc é um cara que sempre colocou muito material autobiográfico permeando seus filmes. Algumas vezes, inclusive, de forma muito direta. O Belloc, ele teve uma porção de irmãos e irmãs, né? Família grande. E tinha um irmão gêmeo que se suicidou. Antes de Punhos Cerrados ou depois? Eu não me lembro. Acho que foi até depois, tá? 68, por ali. Esse fato do suicídio do irmão gêmeo tá em filmes dele, por exemplo, né? Como um filme que você comentou. Esses dias eu comecei a ver, não consegui terminar, que é Os Olhos à Boca. E depois volta agora, recentemente, em 2017, ele fez um documentário, Marx Pode Esperar, né, que é até uma frase que esse irmão respondeu para ele uma vez, e isso ficou gravado nele, e misturado com sensação de culpa, porque não percebeu que o irmão estava precisando de ajuda e não sei o que, enfim. Carrega isso, põe a família nos filmes, irmãs, irmão, filho agora mais recentemente. Agora, no E Punho em Tasca, ele diz que o que tinha de autobiográfico não era nenhum fato da história em si, mas era essa luta, vamos dizer assim, essa busca dele na juventude de romper com as raízes burguesas e católicas nas quais ele foi criado. Ele fala, por exemplo, do pai, que ele perdeu acho que com 17 anos. O pai dele, não que o pai fosse fascista, filiado, nada disso, mas o pai era um homem formado naquela época do fascismo. Então o pai dele estava contaminado por algumas crenças, alguns valores que ele quis romper. Então tinha toda essa questão contra as raízes dele, burguesas e principalmente católicas. Então no filme a gente vê isso em todas as instâncias, em momentos, momentos mais tênues, e depois, na parte dos spoilers, a gente pode falar de maneira mais intensa, mais grave. Você vai ter um momento em que, por exemplo, eles estão queimando os pertences de um membro da família falecida, e tem lá uma coleção de revista pró-família, né, que era uma revista semanal ligada à igreja e tratando de temas, né, importantes para a família tradicional, aquela coisa toda. Então, é óbvio que esse filme iria chocar, é óbvio que esse filme ia receber moções aí de repúdio, como recebeu 40 deputados da Democracia Cristã, partido do poder na época, pediram que o filme fosse banido. O filme não foi banido. Aliás, assim, esse filme ele foi feito inicialmente com uma intenção do Belloc de levar ele para um festival que é o Festival de Pesaro, que é um festival tradicionalmente dedicado a descobrir novos talentos, novas linguagens, né? Muito bem. Além disso, ele foi tentar inscrever o filme no Festival de Veneza. Assim que eles acabaram de filmar, ele montou rapidamente, ainda sem a música do Morricone, que a gente não falou, né? Sem a música do Morricone, foi tentar apresentar no festival, foi apresentar para o selecionador lá do Festival de Veneza. O cara ficou horrorizado, falou: olha, não é só que nós não vamos passar isso no Festival de Veneza, eu recomendo vocês jogarem no lixo, né? Aí o Silvano Agosti, que é o cara que montou o filme, apesar de não botar o nome dele, ele botou um pseudônimo na tela, que a gente vê um nome inventado, mas é o Silvano Agosti, que depois viraria diretor. Ele falou: não, vamos tentar outro.
E levou para Locarno. Aí lá o filme fez sucesso, ganhou. E aí só de birra eles levaram o filme para ser exibido em Veneza durante o Festival de Veneza, mas num cinema pequeno, cinema desse de paróquia, de igreja. E o filme fez um sucesso lá, que aí o pessoal de Veneza chegou a pedir que eles botassem uma regra lá que não podiam exibir filmes em cinemas paroquiais durante o Festival de Veneza. Enfim, ele foi para tumultuar o negócio mesmo, né? E aí o filme, eu acho que ele foi acolhido pela crítica jovem de uma maneira como um manifesto mesmo, né? Talvez mais além até da questão fílmica mesmo, das qualidades como filme, muito mais pela questão de manifesto. A gente está falando de 65, né? Os movimentos aí de 68, eles estão... Tem até um crítico que fala, o Túlio Kesit, fala, é como se fosse aquela tempestade que vai chegar, mas você já está começando a ouvir os trovõezinhos aqui e ali, né? Assim, já tem uma coisa que está convulsionando. O Bertolucci tinha feito antes da Revolução, um pouquinho antes desse filme, né? Que é o segundo dele, que é um filme que dialoga muito bem com a época também, que já antecipa também esse movimento. Título do filme, aqui às vezes tem essa curiosidade, o título, segundo o Belloc, foi algo totalmente casual. Eles tinham pensado em A Idade Verde, referindo-se assim à questão da adolescência, que até é algo que o Belloc fala que é um tema importante do filme. O que quer dizer o título em português, exatamente? A tradução punho no bolso, é isso? Seria com os punhos no bolso, né? Que dá bem essa ideia de juventude reprimida, né? De violência reprimida. Mas foi uma coisa totalmente aleatória. Ele não gostou muito desse Idade Verde, achou que era muito literal, assim, né? Sobre a adolescência, que é um tema importante para ele estar no filme. E segundo ele, a epilepsia entrou até como uma justificativa de alguns comportamentos, que ele chega a falar algo como, se não tivesse epilepsia no filme, podia fazer exatamente o mesmo filme, com as mesmas atitudes do Ale, do personagem do Lou Castel, que são, em boa medida, típicas de qualquer adolescente. Vamos dizer, transtornado naquele momento, naquela fase da vida, que não sabe o que vai fazer, que repudia os pais, que quer subverter tudo, aquela fase chata, né? Mas só que a maioria dos adolescentes tem essa fase chata, mas não vai executar as coisas que passam pela cabeça dele, né? Matar o pai, dar um soco no pai ou na mãe, eu acho que todo adolescente pode ter pensado. Mas executar o que esse cara vai executar, nem todos, né? A maioria não, graças a Deus. Mas aí em Punho em Tasca, eles sentaram lá um dia, começaram a desfiar possíveis títulos. Na hora que alguém falou Punho em Tasca, aí o Belloc falou, tá bom, vai ser isso. Depois, segundo o Belloc, foi uma casualidade que depois disso, foi até um cara da Carrier do cinema, um jornalista, falou para ele, olha aqui, ó, tem um poema do Rimbaud que fala alguma coisa como eu estava saindo com os punhos nos bolsos furados, né? Então foi uma casualidade, segundo ele, foi como se fosse aquela comunicação reversa, em comum, de certa forma dizia a mesma coisa, né? Mas é um título que ficou e não tem assim uma explicação literal. Até é engraçado que você vê um momento no filme, na cena, que tem várias cenas bem marcantes nesse filme, né? Tem uma para mim que é muito marcante, que é a cena do velório da mãe, né? Quando eles estão do lado daquele caixão. E nesse momento você vê uma hora em que ele cerra os punhos do lado do caixão. A gente só vê aqueles planos baixos, assim, que são na altura do caixão. Então a gente vê o caixão da mãe e atrás ele cerrando assim os punhos, com aquela raiva dele, aquela ira dele. Então eu lembrei, o punho aí, ó. Enfim, esse filme tem muita coisa aí para dizer, mas como a gente está no Dicas Triplas, não pode se estender tanto, né? Mas um filme dessa natureza, ele já sabia que ele não ia ter um grande orçamento, então ele sabia que ia ter que economizar, né? O que ele faz? Ele vai filmar numa casa que era a casa da mãe dele, né? Próximo. Ele nasceu em Piacenza, uma cidade um pouquinho maior, e próximo dessa cidade de Piacenza tinha Bobbio, que é a cidade da mãe, cidade natal da mãe, tinha a casa lá da mãe, onde ele ia sempre passar férias. Foi filmado lá, né? Agora você imagina isso aí, né? Na cabeça dele, né? Aqueles mesmos ambientes, e foi filmado lá naquele local. Também não poderia ter
tudo isso para economizar. Também não poderia ter um elenco super famoso, né? Ele chegou a pensar em ter um cara chamado, bom, com certeza vocês já ouviram falar, o Gianni Morandi, que é um cantor de muito sucesso na Itália, está vivo. E nessa época, tinha por volta de 20 anos, era um cantor juvenil e tal, estava construindo uma carreira. Não sei porque o Belloc pensou nele, mandou o roteiro, ele gostou, mas o agente dele vetou, falou, não, isso não tem nada, vai destruir a tua imagem, né, de cantor jovem, romântico, um personagem desse. Então ele traz diversos rostos não conhecidos. Eu me perguntei, todas as vezes que eu vi o filme, dessa vez eu resolvi perguntar, e esse Leone, quem que é o Leone? Eles tiraram de uma instituição mental? Não, o cara, ele morreu há poucos anos atrás, extremamente laureado e era uma figura conhecidíssima em toda a região, tipo um representante da cultura local, e escreveu vários livros e dirigiu coisa, foi político, secretário da democracia cristã na região, enfim, Pier Luigi Trollio, que faz o Leone, né, que é um dos membros problemáticos ali da família. Ô Alexandre, tem uma questão que eu acho que é interessante falar. Você citou aí o montador do filme, né, que fez a montagem, e eu li uma entrevista do Belloc, que ele fala que ele entrou em conflito com o montador durante a montagem, enquanto eles estavam montando o filme, eles entraram em conflito. E depois o Belloc deu o braço a torcer, porque falou que as soluções que o montador encontrou eram fantásticas e que ele, na época, não tinha um grande conhecimento de montagem e ele achava que muitas coisas não iam dar certo, que não iam funcionar, e depois ele viu, quando o filme foi projetado, com algumas escolhas do montador, que o montador estava certo e ele estava errado. Tem uma entrevista excelente dele nos extras da Criterion desse filme, do Silvano Agosti. Eu achei muito esclarecedor. Ele falou, explicou até essa questão, ele falou assim, que na cabeça dele, sempre, em princípio, quem tem que montar um filme é o próprio diretor. Né? Mas que nesse caso, pela questão de pressa, para conseguir inscrever para festival, não sei o que, o Belloc não ia conseguir montar. Então ele foi montar, mas ele dizia que não ia nem botar o nome dele, por isso ele botou um pseudônimo lá. Ok, até aí, não sei, posso achar besteira, mas ele fez dessa forma. Mas aí eu vou ter que falar na parte dos spoilers, porque coisas decisivas do desfecho da história, o Agosti diz que acabou sendo ele que meio que decidiu na hora da montagem, que o Belloc realmente não tinha pensado dessa forma, e ele acabou fazendo, e claro, depois conversaram e se teve briga ou não, mas acabou prevalecendo o que o montador tinha decidido ali, né? A gente fala depois, quando for falar dos spoilers, né? A gente também, eu acho que um dia vai talvez poder falar um pouco mais sobre Marco Belloc, porque tem vários filmes. Numa live até, uma vez eu escolhi falar dele, eu destaquei 5 filmes. É um cara que, tá com 83 anos e tá ativo, tá soltando filme todo ano. Ano passado ele soltou aí um filme de 6 horas de duração, que foi lançado até como minissérie primeiro, depois lançado no cinema, agora já lançou outro, né? O cara tá em pleno vapor, com 83 anos, né? Vocês sabem que eu já falei isso várias vezes, né? Pra mim, o vivo. É o maior cineasta vivo da atualidade. Esse cara é genial. Eu não duvido. Agora, outra coisa a se falar é a seguinte, né? Senhor Ennio Morricone. Tudo bem que é 65, o Ennio Morricone ainda está numa fase de se firmar, né? Ele tinha assinado a primeira trilha dele em 61, ok. Mas ele teve uma marca, principalmente nesse período, de ele próprio ser um grande experimentador, né, de sons, de tonalidades e tal. Tanto é que nesse ano de 65 mesmo, ele junto com outros músicos, fundou o grupo de improvisação Nova Consonanza. Então tem várias trilhas, começando até, eu acho que nessa eu já escuto e já associo muito com esse negócio da Nova Consonança, que nos próximos anos tem muitas trilhas nesse sentido. Eu acho que isso fica muito claro quando você escuta a trilha de um filme do Elio Petri. Você deve saber qual que eu estou pensando. Qual filme que é o Tranquilo Posto de Campo, Um Tranquilo Lugar no Campo. Eu não vi esse daí, eu não vi esse filme. A trilha desse, você escuta, nossa, é uma música, não sei como é que, atônica, sei lá, mas é
improvisação. E nesse filme agora tem muito isso, mas aí tem muito esse lance da voz da criança que a gente escuta nas trilhas, né? Enfim, mas o interessante aqui, o que eu ia falar, é que o Morricone, ele era um experimentador e ele parecia sempre muito aberto para diretores jovens, diretores que também estavam começando e estavam com esse espírito de experimentação. Porra, se você começa a ver, ele fez primeiro filme de Lina Wertmüller, ele fez primeiro filme da Ido Bellocchio, e se começar a puxar pela cabeça, vários cineastas ali no começo dos anos 60, que ele musicou os primeiros filmes, ou sei lá, o segundo, terceiro, o primeiro filme importante do cara. Então ele tinha muito isso, ele enxergava isso também no diretor e era com quem ele queria trabalhar nesse momento, né? Pelo menos nesse momento. Depois, claro, né? Ele ganha uma fama, ele vai escolher os trabalhos de uma maneira mais... né? É isso, acho que o resto a gente pode falar na fase dos spoilers, né? Então vamos lá. Ei, Fred, esse podcast pode conter spoilers. Spoiler do meu primeiro, né? Acho que todos os três têm muita coisa aí pra falar. Manda brasa. Agora é aquele momento, quem não viu, desligar, né? Vai assiste primeiro e depois volta, né? Já desligou depois da vinhetinha aí do Barney. O meu é o seguinte, eu acho que assim, você já espera, eu pelo menos já esperava um desfecho trágico. Até acho que aquela cena que eu citei antes, que tem a personagem da Madeleine falando quase que pra gente, né, dizendo que a maldade está na nossa cabeça, mas na verdade ela está falando para um personagem de um colega dela. Ela é enfermeira, trabalha no hospital, e tem um cara lá, mulherengo, que fica dando em cima dela, né? Um colega de trabalho que no final é o cara que denuncia o namorado dela, o Pierre, o Hardy Kruger, para a polícia como sendo um cara potencialmente perigoso, que teria, né, pego lá a menina de 12 anos e estaria prestes a cometer um crime, ou estaria cometendo um crime ali de pedofilia e tal. E aí ela fala isso pra ele: não, você não devia ter chamado a polícia, eu vi os dois juntos, o Carlos, né, que é o artista, que é amigo dos dois, tinha razão, eles têm uma relação, são como crianças, não tem nenhuma maldade naquilo e tal. E a gente já meio que imagina o que vai acontecer, né? Que a polícia vai chegar lá e o desfecho vai ser trágico, como foi, né? Acaba o Pierre morrendo nas mãos da polícia, porque eles veem lá uma adaga que ele até rouba de uma vidente lá num circo desses, né? Que ele vai, tem um momento, uma cena que ele vai ter sua mão lida lá, seu futuro lido pela vidente, e ele rouba essa adaga. A adaga que é citada pela menina antes, vale lembrar, hein? Ah, a menina fala, tem uma cena que a menina fala que minha avó tinha uma adaga, que ela conseguia, essa adaga é citada antes, depois ela aparece. Passou. Por isso que ele roubou, então. Por isso que ele roubou nela, pra dar um presente pra ela. Eu sei porque eu vi de novo, depois eu fui rever algumas cenas do filme e a menina fala da adaga antes de ele pegar a adaga. Porque se você não tá ligado nisso, você pode até achar que realmente ele tava com alguma intenção escabrosa ali no final, já que ele é morto com a adaga na mão. Mas é porque na minha cabeça ele roubou aquela adaga porque a moça lá vidente fala pra ele que você pode escutar os espíritos, né? É coisa de criança. Ele ficou curioso, eu quero escutar os espíritos, aí vou levar pra minha namoradinha, né? Ele deve ter pensado assim. Aí isso gera uma cena legal, que eles botam a adaga na árvore e ficam lá os dois, um de cada lado, né, da adaga, escutando. Tem um plano bonito ali do Henri Deca e tal. Mas no final acontece isso, eles vão passar ali um Natal juntos, né? A garota nunca teve um Natal, ela fala isso pra ele, em família, né? A família dela também, a mãe acho que fugiu, o pai no início do filme deixa ela no orfanato, como a gente falou, e ela nunca teve esse momento familiar. Aí ele rouba a árvore de Natal do Carlos,
leva lá, não sei para onde, lá para um lugar lá que eu não identifiquei, mas que eles estão lá sozinhos e tal. E estão lá vendo aquela árvore e ele... Acho que dá um presente para ela, que é o galo, né? Que ela Isso. gosta lá que fica em cima do... lembrei até do Homem do Sputnik. Tem lá um galo em cima da igreja lá, igreja. Né? Um para-raio, né? Uma coisa assim. Aí ele pega aquilo e dá de presente para ela porque ela gostou daquele objeto e tal. E aí tem esse desfecho que quando a noiva dele chega lá, ele já está morto pela polícia, né? E aí fica aquela noção de que a sociedade condena aquilo ali, né? A sociedade não vai tentar ver a pureza naquela relação, mesmo que o filme tenha indicado pra gente que nada aconteceu de malévolo ali, né? Deixa eu só comentar uma coisa. Esse cara, eu não lembro o nome do personagem, que é o cara que está interessado na Madeleine. E por isso, não sei se por isso, né? Mas ele... Eu acho que é por aí. Ele viu uma forma de tirar o noivo do caminho. Ele chama a polícia. Mas assim, eu nem acho que a atitude desse cara de chamar a polícia numa situação como essa esteja totalmente errada, porque se coloca no lugar. Ele tá analisando a situação com as informações que ele tem, entendeu? A gente vê isso acontecer no dia a dia em outras situações. Não o nome dele é Bernard, o Bernard. personagem. Você vai ver uma coisa, você como vizinho, sei lá, você olha pela tua janela, vê uma coisa suspeita acontecendo, você imagina que você vai ser precavido, né? Se pode, de repente, estar acontecendo alguma coisa, eu vou ligar para a polícia. O que você não espera é que a polícia vai chegar e... Metralhando. Né? Metralhando o cara, né? Pois é, mas essa é a questão, né? Quer dizer, se realmente é uma relação pura e a gente está olhando com os olhos maldosos, vamos dizer assim, ou a gente está julgando uma situação que a gente não conhece a fundo, a gente atua com o nosso preconceito e o desfecho pode ser o trágico. Uma coisa que nunca fica explicada no filme, não é importante, porque não é disso que trata o filme, mas que por que razão esse pai abandona ela, né? Isso não fica claro, né? Isso tem que ser levado em consideração, né? Porque nada disso estaria acontecendo, né? Eu acho que fica indício de que a mãe fugiu com outro cara. E o pai, desolado, resolveu, sabe, coisa absurda, evidentemente, né? Mas tipo, não era muito conectado com... Não era muito conectado com a filha, talvez, e resolveu tirar a filha. Lembrei do A Culpa dos Pais, do Vittorio De Sica, que o cara é traído pela mulher e deixa a criança numa instituição já com o plano de se matar, né? Ele eu não sei, acho que ele só quis fugir, entendeu? Uhum. Acabar com a família, que já não existe mais porque a esposa fugiu com outro cara, sei lá. Mas é isso. Spoilers dados, spoilers cumpridos. Bom, eu acho que o meu aqui dos três é aquele que a gente menos pode falar, né? Porque a questão do spoiler aqui, ela é... Mas também eu acho que não... Eu senti o mesmo... O Alexandre comentou outro dia que ele meio que matou a charada antes, né? Eu também acho que eu matei antes a charada do filme, né? Obviamente que a gente é levado em algum momento a acreditar que a Bunny Lake não existe, que a menina não existe, mas em algum momento a gente fala, não, peraí, né? Alguma coisa tá errada, seria muito óbvio se ela não existisse, mas e seria mais surpreendente se ela existisse, porque no começo do filme a gente não vê ela, obviamente, a gente vê uma porta fechando, a mãe saindo da escola, tal, papapá. E a gente não vê essa menina, mas ela existe, né? E detalhe, eu nem acho que daí eles começam a reunir algumas provas, até para apresentar para o Não, as provas são inspetor. fracas. As provas são fracas porque você comprar uma roupa para uma criança que não existe, acontece. Comprou um presente, né? Se eu tô fantasiando a existência de uma filha... Exatamente. Você acredita que ela existe. Eu vou comprar roupa, eu vou comprar brinquedo, eu vou comprar... A segunda prova vai pegar a boneca para provar que ela existe, porque eu botei a boneca para consertar, não é isso? O que me fez meio que antecipar foi o seguinte,
essas insinuações de que ela não existiria, a gente tomou conhecimento de tudo isso pela voz do irmão. Pela voz do Cid. Eu acho que o irmão é o personagem que te indica que alguma coisa tem errado ali. Porque você vê logo de cara, quando a garota desaparece, ele não reage como se fosse a sobrinha dele desaparecendo. Ele é muito frio, Sim. ele até brincalhão. brinca com a Ele situação. acusa, né? né? É verdade, é verdade. Enquanto a irmã tá desesperada. Só que ao mesmo tempo ele é colocado de uma forma como o jornalista sofisticado de Londres. Então a gente não imagina que ele vai assumir aquela face que ele assume no final, né? Por isso que eu acho que o final é surpreendente. Tem essa coisa também dessa insinuação de relação incestuosa entre os irmãos, que pra mim de alguma forma mostra que o filme tá querendo te dizer que, ó, tem alguma coisa errada no relacionamento desses irmãos. Até porque a Bunny Lake era, digamos que, um obstáculo pro irmão, né? E o irmão via a Bunny Lake como era a concretização de um amor que a irmã dele teve com outro homem, porque ele não aceitava o fato da irmã dele ter sido de outro homem. E a Bunny Lake era o resultado dessa relação, né? Acho que ele chega a externalizar isso. A criança era o réu. Ele fala que depois que ela nasceu, que você se relacionou com aquele cara, você não olhou mais pra mim, né? Não me deu mais atenção. Exatamente. E depois, no final, o que a protagonista tem que fazer para, digamos assim, entre aspas, vencer a situação e evitar que ele mate a criança? Ela tem que se interpretar aquela criança que ela foi um dia para brincar com o irmãozinho dela no quintal, né? Tipo, a gente vai voltar a ser criança por um tempo, a gente vai voltar a vestir aquelas, né, aqueles personagens que a gente vestia quando era criança, que de certa forma o irmão não saiu disso ainda, né? Ele não se libertou dessa figura ainda, né, do irmão. Até nisso ele parece, né, um pouco com o personagem do meu filme, né? Essa questão mental dele. Agora, uma coisa que eu deixei pra falar no spoiler, porque senão ia entregar muita coisa. Você não acha que o título em inglês é mais dúbio? O título em português ele é Bunny Lake desapareceu. Aí na minha cabeça, para uma pessoa desaparecer é porque ela existiu. Né? Ela existe e desapareceu. O Bunny Lake is missing, para mim ele dá uma ideia de que a Bunny Lake ela está em falta, quer dizer, será que ela existe? Né? Tá faltando curioso, naquele elemento, entendeu? Porque eu posso dizer, para mim tá faltando, sei lá, jogar bola, mas eu nunca joguei bola, né? Não, é curioso. Não fica essa ideia de que existia e você não faz mais, entendeu? E a questão da menina chamar Bunny também, né? Bunny é coelhinho, né? Então dá uma ideia de algo meio, né, sei lá, fantasioso. Sabe o que eu acabei pensando? Eu acabei pensando até no Alice no País das Maravilhas, porque tem essa questão de você procurar o coelho branco que vai se esconder no buraco do coelho branco. E esse é um filme que eles estão procurando uma também, coelha. Alguma coisa. Então, também me remeteu a essa questão do Alice, né? Então, também é uma coisa curiosa. Eu acho que essa escolha de Bunny não é à toa. Eu acho que tem uma relação aí de fantasia, de até onde você procura algo que não existe, sabe? E essa coisa, na verdade, ela existe. Então, tem um jogo de realidade enfim. E é uma das ferramentas que o filme usa para te deixar na dúvida, né? Porque tem aquela história de que a personagem da mãe da Bunny lá, esqueci o nome da atriz, ela... Carol Linley, né? Isso. Ela no passado ela teve uma boneca, alguma coisa assim, né? Um bicho de pelúcia que ela chamava, uma amiga imaginária. Isso. Que ela chamava de Bunny, não é um bicho de pelúcia, é uma amiga imaginária. Que ela chamava de Bunny, e depois ela explica que quando ela teve uma filha, o nome da garota é Felicia, mas ela deu o apelido de Bunny. Isso. Por causa dessa amiga imaginária. Ou seja, você já começa a pensar, porra, ela já teve amiga imaginária, então de repente ela está imaginando. Ela tá tem fantasiando uma filha, tudo, né? Tá fantasiando tudo. Então, é isso. É de propósito mesmo. Assim. E aquele encerramento, eu acho que, na minha visão, né, o último terço do filme cresce demais, assim, o filme fica ainda melhor, ele já estava muito bom, e o final
todo aquele desenrolar ali no quintal. O personagem do Oliver é escanteado no final, né? Que ela acaba resolvendo tudo ali. Ele só aparece no final pra prender o cara, então... Ele fica com aquela pecha ali de ser o cara que não acreditou nela e depois ficou com a cara de pau de que, né, pô... Exatamente. Ou melhor, ficou com a cara de tacho, não cara de pau, cara de tacho de que, porra, errei feio, né? A garota existe. Exatamente. E eu, em vez de estar me esforçando mais pra procurá-la, não, tô aqui querendo me convencer que a mãe tá imaginando, né? Fazendo um gaslight até ali na mulher ali. Exatamente. Querendo passar que ela fosse maluca, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Filmaço. Bom, é isso. Acho que mais ou menos era o que eu tinha pra falar. Grande filme também. 3 muito bem escolhidos, 3 filmaços. E o do Alexandre, vamos lá. Vamos lá. Antes de entrar nos spoilers, deixa eu só complementar um negócio que faltou eu dizer, mas não sei se já repararam, mas a gente não costuma pensar em um braço da Novelle Vague na Itália, né? Você tem o Free Cinema, você tem o Cinema Novo, até Cinema Novo sueco, Cinema Novo alemão, não sei o quê. Na Itália a gente não pensa isso. Porque realmente não existiu da mesma maneira essa coisa de botar abaixo o que veio antes, né? Os caras, eu acho que eles até respeitavam demais o que veio antes, né? Você vê que o Bellocchio, ele não se desprende de um certo realismo, de uma certa narrativa tradicional, mas trazendo uma visão mais moderna. E tem alguns críticos até que falam que o grande barato desse filme foi que ele meio que se desprendeu de um certo provincialismo de tratar de temas muito italianos, que era um filme assim, que uma história que poderia acontecer na Alemanha, na Suécia, na França, europeu, uma cara europeia, assim. Tratava da burguesia, não necessariamente da burguesia italiana, enfim. E é uma coisa interessante se pensar, né? Porque se você vê um Bertolucci, até nisso eu acho que ele difere bastante do Bertolucci, porque o Bertolucci eu acho que era mais influenciado pela Novelle Vague propriamente, né? Ao passo que o Bellocchio nem tanto. Mas falando dos spoilers propriamente, bom, a gente não quis abrir tanto antes, mas o Ali tem um plano maligno, doentio, que revela, inclusive, para o irmão, que é de, bom, eu gosto muito de você, Augusto, eu quero que você consiga casar com a sua namorada, ter uma vida normal, nós somos um fardo, e eu não sei até que ponto isso não é justamente por uma certa raiva que ele sente do irmão, então ele fica fazendo ameaças para o irmão de alguma maneira ficar transtornado com isso, mas enfim, que seria se livrar dele próprio, da irmã, do outro irmão e da mãe, né? Eu, quando vi o filme a primeira vez, eu não levo a sério isso também que ele está falando, né? Você não acha nem que ele tem a capacidade de fazer isso, ele parece um cara meio inofensivo, mas era daqueles pequenos vilões de filmes assim que você não dá nada, que eles são malignos mesmo, né? E ele põe isso à prática, ele vai sair com todo mundo no carro. Faz aos pedaços, né? Ele vai com todo mundo no carro e não se distrai lá, não joga o carro pelo abismo, como ele tinha pensado. E engraçado que daí, numa segunda ocasião que ele leva a mãe no cemitério, e a gente realmente vendo o filme, ele não dá nenhum sinal de que está planejando fazer isso. Eu nem sei se realmente naquele momento ele está planejando. Parece que é algum surto momentâneo que dá nele. Inclusive ele está sendo muito gentil com a mãe naquele momento. Eu vou abrir a janelinha assim, porque a senhora não gosta de ficar abafada no carro. Eu vou dar uma parada aqui para a senhora dar uma esticada na perna. E aí a gente não quer acreditar que ele vai cumprir aquilo, A gente não quer acreditar. E você, quando vê o exatamente. filme a primeira vez, você chega a pensar que ele não fez isso, que aquilo é um delírio, um sonho, uma imaginação, e daí a pouco você vai ver a mãe viva do lado dele. Você demora a acreditar. E estava no roteiro uma coisa pior ainda que não foi feita, que seria ele empurrando a mãe com um dedo apenas. No filme você vê que ele empurra com as 2 mãos assim, mas o que estava no roteiro seria ele empurrando com um dedinho assim a mãe, e depois chupando o dedo. Nossa! Ele não fez isso. Mas é engraçado, porque depois ele meio que vai fazer isso do dedinho, quando ele vai fazer a segunda morte dele com o irmão na banheira. Ele primeiro dopa o irmão, dá uma overdose de soníferos pro irmão, põe ele na banheira, conta ali até 10 para ter certeza que fez efeito. Depois ele vai lá e só empurra a cabeça do irmão com o dedinho assim para baixo. Não sei se vocês lembram disso. Quer dizer, é um negócio bem tênue, assim como se ele falasse, não, eu quero ser maligno, mas não
não muito, assim, só com o dedinho aqui. Não, claro que isso não faz nenhuma diferença. O fato é que ele vai matar a mãe e ele chega a falar para... Você acha que ela morreu sozinha? Você acha que foi um acidente? A irmã ri na cara dele. Ele Não. fala que ele matou, né? Mas E ela não acredita. E aí, pô, a gente não podia falar antes desse assassinato, mas o que se segue depois do assassinato, o velório da mãe, ele tripudiando ali daquela cena, fazendo ginástica, pulando por cima do caixão, aquilo ali é marcante demais, assim. É demais. E eu acho que se teve alguma cena específica que chocou, o establishment italiano da época, foi esse momento ali do velório, né? E não só isso, né? Os diálogos dele com a irmã, quase rindo, né? Quase felizes, fazendo planos. Às vezes ele chega a falar assim, eu sou um vulcão de ideias, agora vamos lá, agora a gente se livrou dela. E a mãe custava 3 milhões, é o dinheiro que ele queria para comprar as chinchilas lá, enfim. É uma coisa totalmente absurda, assim, né? E aí depois aquela sequência que eu acho fantástica deles, tocando terror nos móveis, nos objetos da mãe, fazendo uma fogueira, exorcizando aquilo ali, né? E aí até tem um momento também, antes, até já e depois, né, que me parece que o Leone, pobre coitado, que todo mundo acha que é o mais deficiente ali, talvez seja o mais lúcido daquela casa, né? Porque tem um momento antes que ele vira e fala assim, que crote viver com esta família, né? Que fardo, que cruz viver nessa família. Ele fala isso. E depois, nesse momento, ele fica assistindo isso, depois vai lá tirar uns objetos daquela não sei se... Enfim, ele tem alguns momentos ali que você vê que ele ele não está totalmente alienado, ele está vendo o que está acontecendo. A coisa segue, tem uma festa em que você vê que ele fica totalmente alienado, né, naquela festa. O irmão leva ele e tal. O irmão até tenta fazer ele, vamos dizer, socializar de alguma maneira, mas ele realmente está totalmente alienado. E aí, no segundo momento, ele vai matar o irmão, né? E aí, nesse momento, a irmã vai perceber que foi ele e vai, naquela fração de segundo, lembrar, provavelmente, que ele falou que tinha matado a mãe, então foi ele que fez as 2 mortes. E ela tem um ataque. Aí a gente não sabe se é um ataque epilético ou o que é, mas ela tem um ataque. E aquele médico competentíssimo, né? Aparece um médico ali depois que ele fala assim, tá, mas doutor, alguma coisa? Não dá para dizer nada, não tem previsão, não tem previsão. Ela pode andar, ela pode morrer, ela pode ficar deficiente. Enfim, chega a ser cômico aquele médico. E o fato é que ela meio que se recupera, acorda e tal, mas ela já, vamos dizer, tomou consciência do demônio que é o irmão, né? Então ela até finge que está dormindo quando ele tenta se aproximar dela. E ele vai para o quarto dele, coloca a ópera, né, que foi até uma coisa que parece que surgiu ali no set, não estava no roteiro. O Bellocchio gostava muito de música também, tá? Botou uma área de ópera e botou em alto volume. O Lucasio, que não manjava nada de ópera, não falava italiano, né? O que não era um problema para o cinema italiano, né? A coisa da dublagem. Ele não manjava de ópera, ele não falava italiano, mas ele era um bom ator. Ele tinha muito aquela coisa... Alguns chegam a comparar ele a um jovem Brando, né? Naquela raiva, naquela coisa prestes a explodir. Inclusive tem uma foto do Brando que aparece no filme o tempo todo, né? No quarto da irmã. Não sei se vocês reparam isso. E aí ele fica lá naquele transe dele, meio que cantando e regendo e encenando a ópera, né? E até... a irmã se incomodando com aquele volume alto, e a pouco ele começa a gritar, e ela percebe que ele está tendo uma convulsão, ela escuta os gritos de socorro dele. A gente, quando vê o filme a primeira vez, até não consegue distinguir se ele está brincando, fingindo ou não, porque ele, né, no instante anterior ele estava cantando a ópera, né? E aí o Morricone brinca com esse negócio de encaixar, o Morricone fala isso, né, que ele deu ali ajudou a dar uma editada, vamos dizer assim, para encaixar com os gritos do Alia, os gritos da soprano, né? E aquele final apoteótico, né? Da morte do coisa, que aí entra o dedo do Silvano Agosti na montagem, porque não era a ideia do Bellocchio que o Ali morresse. O que o Agosti montou com o Ali morrendo, né? Congela o plano no final ali, né?
e falou, Você olha, tem a certeza que ele morreu. É isso que eu ia falar, fica em aberto, né? Fica congelado, né? A gente mas essa era a entende intenção. que ele morreu, inclusive, abandonado pela irmã, justamente abandonado pela irmã. Você pode até se questionar se ela podia levantar da cama, já que ela estava se recuperando. Não podemos esquecer que tudo aconteceu no dia anterior. Aquele momento ali tinha acabado o pessoal de ir embora depois do velório do Sim, Leone. mas eu acho que a irmã, ela percebeu que ela seria a próxima vítima ali também. Sim, exatamente. Ela estava na fila de... Eles iam ficar sozinhos, né? O irmão anunciou que ia sair para morar com a namorada. O plano dele inicial era matar a família toda de uma vez, né? Ele foi fazendo isso aos pedaços, né? Então matou a mãe, matou o irmão, provavelmente ia matar ela e depois se matar, né? E ela, como forma de... Não sei, ela deixou ele... Ela não acudiu, né? Ela deixou ele sofrer, né? Lembra um pouco ali a cena do Pérfida, né? Da Bette Davis, que deixa o marido morrer, né? Quer dizer, de certa forma um assassinato por omissão, né? Ela não pega em arma, ela não faz nada com ele, mas ela se omite, né? A gente até pode se questionar se ela podia levantar naquele momento, se ela ainda estava em recuperação, mas de qualquer forma... Me parece que não, me parece que foi falta de vontade mesmo, né? Ela quis deixar acontecer. E é isso, e o final é isso, mas o Agosti disse, ele falou, convenceu o Belloc dizendo, olha, se esse cara não morre, o filme fica sem sentido, né? Porque, e aí? Né? Qual é a punição? Afinal de contas, querendo ou não, a gente ainda tem algumas regras no cinema, né? Do crime e castigo. Esse cara matou 2 pessoas. Matou a mãe, matou a própria mãe, ele matou o irmão, né? Deficiente. Ele tem que pagar de alguma maneira, né? Ele tem que pagar. E de certa forma é o que ele próprio queria, né? Afinal de contas, ele passou o filme também planejando ele se matar. Né? Então, isso é um filme, para muita gente não é agradável, né? É um filme que choca até hoje. Agora é um filme que eu acho que envelheceu bem, né? Eu acho que envelheceu bem. Você consegue assistir hoje e não ficou datado, nada disso. Né? Porque ele não trata de uma época específica, ele trata de problemas que existem, famílias disfuncionais. Tudo bem que nesse caso eu acho que é um pouco exagerado, até pela questão da doença da maioria dos membros, né? Da cegueira da mãe. Uma velha de 43 anos, né? Não, porque a atriz tinha 43 anos, a Liliana Gerardi, né? Colocaram uma maquiagem pesada nela ali. E é isso. Tá visto. Beleza. O senhor Marco Belloc Filmaço. entrou para a galeria. Isso aí. Aliás, 3 diretores novos ou já tínhamos algum filme do Otto Preminger? O Preminger eu fiz a Anatomia de um Crime. Ah, sim, a Anatomia do Crime. Não. Laura, vocês não fizeram Laura? Não, Laura entrou na votação aí, mas eu fiz a Anatomia de um Crime erroneamente num Dicas Triplas, mas... Até teve uma pessoa, acho que foi o Ângelo, né? Que perguntou. Mas o também filme é um lugar para encaixar filme que a gente não... o filme ficou em segundo na votação, significa... Infelizmente, a gente não pensou nisso. O filme foi super bem votado, ficou em segundo e nenhum dos nossos colaboradores escolheu ele depois, ou seja, ele vai ficar Laura, pro outro, né? vai ficar pro outro. Tô falando do Laura, vai ficar pro outro ano. Putz, Laura é fantástico. É isso. Valeu, Rafael, mais uma vez, hein? Eu que agradeço participar aqui com vocês. Fantástico e poxa, sempre descobrindo e revendo filmes importantes. Fico muito, muito contente de ter contribuído um pouco aí com vocês e ter aprendido bastante também. Valeu, muito obrigado, viu? Valeu, sempre bom tê-lo aqui. Valeu, Fred, um abraço. Abraço!